paz do Senhor Jesus a todos nesta noite. Eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade tão preciosa de estar na sua presença, porque o melhor prazer da vida é estar na presença de Deus. Nós vamos, neste tempo de quarentena, distantes socialmente, mas espiritualmente juntos, porque é o Espírito Santo que nos dá esta unidade. Então, aí onde você está, se você puder abrir a sua Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 6 em diante. Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas a teus irmãos, aos meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Eu estou forte ainda, como no dia em que Moisés falara comigo para o combate, tanto para sair e para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Senhor Deus, quero te agradecer por esta palavra e quero lhe pedir, Espírito Santo, que nos conduza na ministração da mesma, nos capacite, nos dê autoridade no falar, que o Senhor possa, através desta palavra, abençoar uma multidão de pessoas, e que todas quanto a ouvirem, possa ser edificado por ela. Assim eu te dou graças e te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu gostaria de pregar, subordinado ao seguinte tema: assumindo o controle. Assumindo o controle. Por que assumindo o controle? Porque com base na trajetória de Calebe, nós vamos ver que Calebe esperou um grande tempo para assumir o controle da herança que lhe fora prometida. Muitas das vezes, a nossa herança, que nada mais é do que um presente dado por Deus, que é a nossa vida, às vezes ela foge do controle. Muitas coisas que se levantam contra as nossas vidas, elas assumem um rumo alheio à nossa vontade, e às vezes, aquilo que assume o controle da nossa vida, nos faz perder as esperanças, as expectativas. Quando nós observamos no tempo de Calebe, Calebe tinha como desejo de possuir, de assumir o controle de Hebrom, mas Hebrom, ela estava controlada por gigantes. Então preste muita atenção,
Hebrom, que era a terra da promessa, pelo menos para Calebe, ela estava sendo dominada por gigantes. E toda a terra que é dominada por gigantes foge do controle de quem tem a promessa. Muitas das vezes a sua vida, ela está sendo dominada por gigantes. E por causa desses gigantes, você perdeu totalmente o controle dela. Então eu quero trazer esta palavra para você, que Deus te dará o controle de volta dessa situação. Deus te dará força e graça para você expulsar todos os gigantes que têm se levantado contra a sua vida e têm tirado ela do eixo, e têm tirado ela do controle. Esta é a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Então, para você entender um pouco do que é a terra de Hebrom e a sua importância, pelo menos para Calebe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e saber que Hebrom não era qualquer terra. Hebrom era uma terra de possessão de Israel. Hebrom, ela não foi dominada por Calebe a título de invasão. Calebe não invadiu Hebrom. Calebe assumiu o controle de Hebrom por direito possessório. Mas que direito possessório é este? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver no livro do Gênesis, a partir do capítulo 13, que Abraão, quando ele sai da sua terra, peregrinar nas terras de Canaã, ele chega exatamente em um lugar chamado Hebrom, perto dos carvalhos de Manre. Ali ele constrói um altar ao Senhor. Neste altar ele invoca o Deus de Israel. E agora, invocando o Deus de Israel, Abraão edifica sua tenda e passa a morar ali. Mas pastor, a terra não era de Abraão, a terra era de Canaã. Pois é, mas Abraão comprou a terra, porque quando Sara estava doente e veio a falecer, Abraão, ele pagou uma grande quantia de dinheiro por aquela terra. A terra de Hebrom foi adquirida por um alto preço, e a partir daquele momento, aquela terra passou a ser de Abraão, e Abraão agora sepulta a sua esposa Sara exatamente na terra de Hebrom. Para ganhar ainda mais importância essa terra, o próprio Abraão que comprou, ele também foi sepultado nessa terra. O seu filho Isaque foi sepultado em Hebrom, Jacó foi sepultado em Hebrom, as respectivas esposas dos dois também foram sepultados em Hebrom. Segundo Flávio Joséfo, historiador judeu, ele afirma que todos os filhos de Jacó, com exceção de José, foram sepultados na terra de Hebrom, porque Hebrom era a terra possessória de Israel. Agora, nós estamos um tempo após a morte de Jacó. Alguns anos se passaram. Os israelitas estavam indo em direção a Canaã. Então Moisés, ele dá uma ordem a 12 espias, e esses 12 espias, eles vão fazer uma sondagem na terra de Canaã, e quando eles começam a sondar a terra, eles chegam numa terra próspera, numa terra que tinha muitos frutos, e o texto vai dizer que pelo menos 2 homens tiveram que carregar aquele cacho de uva. Se nós olharmos o contexto histórico, nós vamos ver que aqueles espias, quando chegaram nessa terra frutífera, era Hebrom. Hebrom era uma referência de fertilidade. Só que, para piorar a situação,
Hebrom, ele tinha uma terra fértil, porém ela estava dominada pelos filhos de Anak, ou os Anaquins. Esses filhos de Anak, eles eram muito famosos pela sua grande estatura e pela sua força. Esses gigantes não eram donos de Hebrom. Esses gigantes, eles se apossaram da terra que era de direito de Israel. Então, quando os espias chegaram na terra de Hebrom e viu os 3 filhos de Anak, eles se intimidaram com eles e ficaram com medo de lutar pela terra que já era deles. Mas Calebe, diferente dos outros 10, junto com o seu amigo Josué, ele se posicionou e disse que aquela terra seria dele, porque quando ele olhou para a terra de Hebrom, ele percebeu a importância da terra, e ele propôs no coração de lutar por aquela terra. Quando Deus, vendo a determinação de Calebe, então Deus lhe faz uma promessa. E a promessa que Deus havia feito para Calebe é que quando o seu povo chegasse e dominasse Canaã, Hebrom seria de Calebe. Agora que você percebeu a importância histórica de Hebrom, você agora pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver comigo. Então deixa eu só parafrasear e aplicar o texto. Hebrom representa o contexto histórico da nossa vida, vida esta que já foi paga um alto preço por ela. A nossa vida foi comprada, que não foi preço de prata e nem de ouro. A nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Jesus, ele comprou-nos e nós somos terra deleitosa de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Hebrom representa o contexto da nossa vida, vida esta que foi comprada por Deus, mas os gigantes querem tomar posse daquilo que não lhes pertence. O gigante do desespero, o gigante do medo, o gigante da aflição e tantos outros gigantes espirituais que se levantam contra a nossa terra, que se levantam contra a nossa vida. Para quê? Para usufruir um direito que não lhes pertence. Você pode até ficar triste, mas a tristeza não pertence a você. Você pode até se angustiar por alguma coisa, mas viver angustiado não é para você. Você pode até ficar deprimido por alguma situação, mas viver em depressão não é para você, porque você é terra de Deus, você é terra deleitosa do Espírito Santo, e está nas suas mãos o controle dessa terra, está nas tuas mãos o controle destas emoções. E se você perdeu o controle de tudo isso, Deus te dará graça nesta noite, e através desta palavra eu quero crer que o controle da sua vida e dessa situação Deus dará nas suas mãos, em nome de Jesus. Pastor, como Calebe conquistou Hebrom? Aqui eu quero dar 4 pontos muito importantes para que vocês entendam como Calebe conquistou Hebrom. E são através destes pontos que Deus te dará o entendimento para você assumir o controle da sua vida, que está um tanto conturbada por causa dos muitos gigantes que se levantaram. Deus te dará, a exemplo de Calebe, a estratégia necessária para assumir o controle dessa situação. Primeiro, como Calebe assumiu o controle de Hebrom? Ele esperou o tempo certo.
ele esperou o tempo certo. Quando nós olhamos para o texto, desde o dia em que Caleb bateu os olhos em Hebrom e propôs no coração em conquistar aquela terra, passaram-se 45 anos. Caleb esperou exatos 45 anos para assumir o controle daquela situação. O tempo é um fator determinante para ajudar ou para piorar qualquer situação. Então, como eu posso assumir o controle da minha situação simplesmente aguardando, simplesmente esperando? Queridos, toda vez que você se precipita, você perde o controle da situação. Toda vez que você avança sem um direcionamento, sem estar no tempo certo, você erra. E este erro lhe traz prejuízos em sua vida. E você acaba perdendo o controle dessa situação. Lembra de Pedro, que estava andando sobre as águas? Ali, Deus deu para Pedro o controle da situação. Mas Pedro jogou fora aquele controle quando ele começou a olhar para os ventos. Aquele vento lhe trouxe medo e preocupação, então ali ele começa a afundar e perder o controle. Então, quando você não sabe esperar o tempo, o medo vem, o desespero bate e você começa a afundar e perder o controle. Então, você precisa saber esperar. Olha para José. José, desde o dia em que Deus lhe deu a revelação do sonho, que ele seria um governador, ele esperou 13 anos, foram exatos 30 anos, ele assume o governo do Egito. Então foram 13 anos que qualquer um, inclusive José, olhando para a sua vida, ia dizer: a vida deste homem está fora do controle. E eu vou dizer que a vida de José estava fora do controle dele, mas nunca fora do controle de Deus. Aleluia, oh aleluia. Talvez a tua vida esteja fora do seu controle, mas nunca fugiu do controle de Deus. Deus tem a sua vida sob o seu controle, e hoje Ele quer através desta palavra, te dar o controle dela. Então José esperou 13 anos para governar, para assumir o controle do Egito, mas ele soube esperar o tempo. Os mesmos 13 anos, Davi também esperou para assumir o reino. Desde o dia em que ele venceu Golias, onde ele fora ungido por Samuel, até ele assumir o trono de Israel, ele também esperou exatos 13 anos. A exemplo de José, ele soube esperar o tempo, e a vida de Davi, neste interim, ela saiu totalmente do rumo. Davi, ele andou errante pelo deserto como um criminoso durante 13 anos, e qualquer um que olhasse para Davi ia dizer: rapaz, desista deste sonho, desista desse projeto, desista dessa promessa. Ele teve oportunidade 2 vezes de acabar com a vida daquele que estava lhe perseguindo, mas ele não acabou. Por quê? Porque o controle não estava na mão dele, o controle estava na mão de Deus. Mas quando chegou aos 30 anos, Deus chama Davi e fala: agora eu te dou o controle na sua mão, porque você soube esperar o tempo certo. Então eu vi em você capacidade para controlar aquilo que eu já projetei para você. Então este tempo que está se passando é Deus te testando para assumir o controle.
Então, se você reclamar, se você se desesperar, se você ficar com medo, você só afunda e perde o controle. Mas se você souber esperar o tempo de Deus, Deus te dará esse controle. Estes mesmos 13 anos, Abraão também amargou. Por quê? Porque depois que Abraão se deitou com a sua escrava, a engravidando, sua vida ficou totalmente sem rumo e totalmente sem controle. E foram longos 13 anos em que Deus simplesmente não falava mais com Abraão. Por quê? Porque Abraão resolveu assumir o controle dele. Preste muita atenção. Abraão resolveu assumir o controle da sua vida por conta própria. Não foi Deus que deu o controle, foi ele que quis assumir o controle. E toda vez que você quiser assumir o controle da sua vida por conta própria, você vai perder o rumo, você vai perder a direção. Por quê? Porque o controle não sou eu que agarro, o controle é Deus quem dá. Vem na mão, não precisa correr, Deus dá o controle da vida e da situação. Abraão não soube esperar o tempo de Deus para o Isaac nascer. Então o que ele fez? Ele resolveu antecipar, ele resolveu precipitar. Por quê? Porque ele achou que o controle estava na mão dele, mas não estava. E por causa disso, Deus deu um gelo em Abraão por 13 anos, e depois de 13 anos, Deus se revela para Abraão e diz para ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, porque só assim eu vou te dar o controle da situação. Quando Abraão entendeu o recado de Deus, Deus então abriu a madre da sua esposa Sara, e a partir dali o Isaac veio nascer. Mas Abraão teve que esperar o tempo certo, Davi esperou o tempo certo, José esperou o tempo certo, Caleb esperou o tempo certo. E você que está me ouvindo pode estar se perguntando: pastor, esperar não é uma tarefa fácil. Qual é a garantia que eu, esperando, vou assumir o controle? A única garantia que nós temos é a palavra de Deus. Caleb não esperou 45 anos sem garantia nenhuma. Caleb esperou 45 anos apalavrado por Moisés e por Deus. Caleb esperou 45 anos porque Deus havia lhe assegurado que ele mesmo cumpriria o que ele propôs no seu coração. Então, se você esperar porque Deus disse para esperar, as coisas vão acontecer no tempo certo. Mas esperar não é esperar por esperar. Eu espero com paciência no Senhor. Eu espero porque o Senhor garante. Eu espero porque o Senhor mandou eu esperar. Eu espero porque o Senhor disse para esperar. Espere com paciência no Senhor. Ele se inclinar para você e ouvirá o seu clamor. Então, o primeiro ponto em que contribuiu para Caleb possuir o controle de Hebrom foi saber esperar o tempo certo. O segundo ponto que fez Caleb controlar Hebrom, foi agir com equilíbrio e humildade. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Caleb, ele só conquistou Hebrom porque ele soube agir com equilíbrio e humildade. Tem um monte de gente querendo assumir o controle das coisas na força. Tem um monte de gente querendo assumir o controle das coisas com arrogância, com ignorância, achando que são bons, achando que são inteligentes, achando que sabem manipular e articular,
olha, a minha vida, ela saiu um pouco dos trilhos, mas não tem problema, eu tenho alguns amigos, tenho alguns contatos, eu falo ali, falo aqui, e rapidinho eu coloco a minha vida no trilho. Engano teu, porque se não tiver equilíbrio, se não tiver humildade, você nunca vai conseguir assumir esse controle. A Bíblia nos fala de um homem, por nome Nabal. Este homem era um homem muito rico, e os jovens soldados de Davi prestavam serviço para esse homem, guardando suas ovelhas de serem atacadas por salteadores e por animais. Um belo dia, os seus jovens soldados foram até Nabal, pedir recursos para que eles pudessem comer, porque Davi havia enviado eles. Sabe qual foi a resposta de Nabal? Sem equilíbrio e sem humildade. Nabal esculhambou Davi, Nabal esculhambou os soldados, e mandou eles embora, sem providência, sem nada, como que se dissesse: quem Davi pensa que é, para mandar em mim, para vir até a minha casa me pedir comida? Quem ele pensa que é? Nabal, ele perdeu o equilíbrio, Nabal, ele perdeu a humildade. Por quê? Porque ele achou, porque tinha e Davi não tinha, ele podia dar ordem em Davi. Tem um monte de gente assim, que quando perde o controle da situação, por quê? Porque ele acha que tem, ele tem que pisar naqueles que não tem. Ele acha que pode, então ele quer pisar naqueles que acham que não pode. E essa arrogância tem feito muita gente perder o controle da situação. Essa arrogância tem feito muitas pessoas serem demitidos de trabalho. Essa arrogância tem feito um monte de pessoas perderem ministérios dentro da igreja. Por quê? Porque não sabe ter equilíbrio, não sabe ser humilde. Nabal quase morreu pelas mãos de Davi. Se não fosse a sua esposa Abigail, Davi teria matado Nabal pela sua arrogância, sua tolice. Mas Deus não deixou barato, porque 8 dias depois, Davi não fez, mas Deus fez. Deus tirou a vida de Nabal, e Abigail, que era a sua esposa, virou esposa de Davi. Seja mais humilde, para não perder o controle da situação. Tenha mais equilíbrio, para não perder o controle da situação. Em que momento Caleb demonstrou equilíbrio? Em que momento Caleb demonstrou humildade? Olha a forma que ele chega no seu superior Josué, e olha a forma que ele lida com os seus semelhantes irmãos. A Josué, ele chega com humildade. Por quê? Porque Josué era amigo de Caleb. Caleb gozava de prestígio com Josué, mas ele não usou a amizade, e ele não usou o prestígio que tinha para conceder favores. Ele não utilizou a amizade que tinha, e nem muito menos do seu prestígio, para receber alguma coisa que não lhe fosse direito. O equilíbrio de Josué, de Caleb e a sua humildade está na forma com que ele se porta com o seu líder. Muita coisa mudou, irmãos. 45 anos atrás, quem era o líder era Moisés. Quem fez a promessa foi Moisés, dada por Deus. Muita coisa mudou 45 anos depois. Aquele Josué que comia com ele, que jantava com ele, que jogava, brincava com ele, era um. Agora, 45 anos depois, já é outro. Já não era mais aquele jovem moço que ficava do lado de Moisés. Agora era a representação máxima da nação. Josué era o líder da nação, mas ele chega com equilíbrio, com humildade, considerando Josué acima dele. Tem gente que tem tanta dificuldade de enxergar o outro acima dele,
que usa de desequilíbrio e falta de humildade, por isso tem perdido o controle da situação. Tem um monte de casa que está perdendo o controle da situação, porque a mulher não consegue enxergar no marido a sua autoridade máxima. Aí começa a perder o controle da casa. Tem muitos maridos que perdem o controle da casa, porque perdem o equilíbrio de lidar com a situação, perdem a humildade de lidar com a situação. Ele se acha o soberano da casa, então ele impõe, ele pisa, e isso tem feito muitos lares perderem o controle. Quantos trabalhos, quantos meios sociais se perdem o controle, porque não há relacionamento de subordinado e líder de forma equilibrada e humilde, um canal de mão dupla. Josué nunca pisou em Calebe, e Calebe nunca afrontou a autoridade de Josué. Josué nunca passou Calebe para trás, e Calebe nunca tirou o tapete de Josué. Sempre um respeitando o outro, porque a amizade se constrói com base no respeito. Os dois sempre se respeitando. Josué, lá atrás era nós dois no mesmo nível, mas agora você está acima de mim. Então com humildade eu lhe peço. Ele não determinou, ele não exigiu, ele pediu a terra de Hebrom conforme Deus lhe prometeu. Essa forma de equilíbrio e essa forma de humildade demonstra a forma com que ele assume o controle da situação. Sabe como Josué, sabe como Calebe se retrata aos seus irmãos espias? O texto vai dizer: meus irmãos. Os espias não tinham a mesma visão de Calebe. Os espias, que eram 10, não tinham o mesmo ponto de vista dele e não gozava da mesma opinião que ele, mas ele chamou todos de irmãos. Hoje nós estamos vivendo a polarização de ideias. Hoje se exclui gente nas redes sociais só porque o outro é do outro partido. Tem irmãos que deixam de comungar a mesma fé, tem irmãos que deixam de comungar a mesma igreja às vezes porque o outro é do partido tal, é do time de futebol tal. A polarização de ideias está causando doença na nossa nação. Os países estão todos unidos para o mesmo propósito, mas aqui se discute quem é melhor nisso, quem tem razão naquilo. Eu estou com esse, o outro está com aquele. Eu tenho essa razão, o outro está com a outra razão. Há uma discussão tola. Por quê? Porque ninguém sabe respeitar mais a opinião do outro. Os espias tinham a opinião deles. A terra é boa, mas nós vamos morrer. Era a opinião deles. Mas a opinião de Calebe era outra. A terra é boa e nós vamos conquistar. Deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Pare de se meter em questões tolas. Pare de se meter em questões idiotas de discussão que não levam a nada. Deixa Deus, que tem o controle da situação, julgar todas as coisas. Tratou eles como irmãos, como deve ser. Você não tem a mesma opinião que a minha, tudo bem, mas é meu irmão. Você não gosta do que eu gosto, tudo bem, é meu irmão. Você não se veste do jeito que eu me visto, tudo bem, é meu irmão. Ah, porque a igreja tal não é igual à minha igreja, e ela vai deixar de ser minha irmã por causa disso, ainda são os nossos irmãos. Uma opinião diferente não nos faz inimigos, ela apenas nos difere um dos outros como indivíduos. Ame mais e julgue menos. 3. Calebe demonstrou autonomia e firmeza. Anote isso no seu coração. Para assumir o controle da situação, Calebe demonstrou autonomia e firmeza. O fato de eu ter equilíbrio e o fato de eu respeitar a opinião alheia
não tira a minha liberdade e a minha autonomia de me posicionar. O fato de eu respeitar a opinião do outro, o fato de eu respeitar o outro, não tira a minha autonomia de me posicionar. Caleb se posicionou. Eles disseram: nós vamos morrer porque lá tem gigantes, e aos seus olhos nós somos como gafanhotos. Era a visão medíocre deles. Caleb entendeu. Agora Caleb se posicionou. Por quê? Porque ele era autônomo. Ele não era Maria vai com as outras. Não, ele era autônomo, ele tinha opinião própria, ele tinha firmeza nas suas convicções. Ele se posicionou dizendo: não. Se vocês acham que eles são gigantes e que vocês são como gafanhotos perante eles, para mim eles serão a minha comida. Para mim eles são como pão e eu vou devorar eles, eu vou passar por cima deles. Essa é a minha visão. E a Bíblia diz que Deus olhou para a visão de Caleb e elogiou, a ponto de Deus dizer: Caleb perseverou em me seguir, por causa da sua firmeza e por causa do seu posicionamento. Então, como é que eu assumo o controle da situação? Tem que se posicionar, mas se posicionar não é dar piti em redes sociais, se posicionar dentro de casa. Tem muito valentão em redes sociais, mas quando está dentro de casa, é um calça frouxa, um banana. Tem um monte de gente que adora colocar posicionamentos de fora, mas não sabe pôr em casa a ordem necessária. Olha para a vida dele, olha para a vida dela, uma turbulência, uma bagunça, e ainda quer ter posicionamento. Se posicione primeiro na tua vida, se posicione primeiro na tua casa, se posicione primeiro no teu emprego, se posicione primeiro na tua vida espiritual, para depois tentar emitir opiniões para fora. Tem gente que não é gabaritado, tem gente que não é autorizado a emitir opinião para nada na vida. Por quê? Porque a vida é uma bagunça, a vida é um caos. Assuma o controle primeiro, assuma o controle, demonstre isso através de sua autonomia e pare de ser manipulado. Demonstre isso através da sua firmeza e pare de se omitir. Caleb não se omitiu. Caleb, ao ouvir os 10, preste atenção, irmãos, Caleb, ele poderia ouvir a opinião dos 10 e guardar a dele para ele. Por quê? Porque a maioria em tese vence, em tese, porque na prática e perante Deus não é assim não. Deus não vai com a maioria, Deus vai com a verdade. Deus não vai com a maioria, Deus vai com a verdade. A maioria dizia: Deus não nos dará a vitória e nós vamos morrer. Caleb poderia ficar quietinho e guardar a opinião dele para ele, mas ele não se omitiu. Ele disse: não, Deus está conosco, Deus vai nos dar vitória. Não se omita. Pastor, perdi o controle da situação. Não se omita, não fuja. A Bíblia nos diz que Paulo estava dentro de uma embarcação, açoitado por uma grande tempestade, sem estrelas, sem nada, sem expectativa e nem esperança. Mas Deus chegou para Paulo e disse: Paulo, não tenha medo, porque eu estou com você e com todo mundo desse barco. Então o que Paulo fez? Paulo se posicionou, ele não se omitiu, ele ficou em pé, no meio do caos e no meio do barco, fora de controle, dizendo: Deus está conosco, Deus nos dará vitória. Se posicione. Eu sei que a vida está turbulenta, eu sei que o Brasil está turbulento, eu sei que está um caos, estamos vivendo, mas você é crente, você tem a palavra de Deus sobre você. Se posicione e declare: Deus está conosco, Deus nos dará o controle dessa situação em nossas mãos. Oh, aleluia.
Deus está esperando os Calebes se levantarem nessa nação. Deus está esperando os Calebes de Deus se levantarem neste tempo e declarar que Hebrom é nossa, que este país é nosso e ninguém vai tomá-lo. Não, os gigantes não. Glória a Deus. Queridos, nós voltamos aqui. Deu um pequeno problema técnico, a nossa internet caiu. Nós estamos roteando aqui e vamos fazer o encerramento da mensagem com o quarto e último tópico. Só para recapitular, como Caleb assumiu o controle de Hebrom. Primeiro, ele esperou o tempo certo. Segundo, ele agiu com equilíbrio e humildade. Terceiro, ele demonstrou autonomia e firmeza. Em último lugar, como Caleb assumiu o controle de Hebrom, ele confiou unicamente em Deus. Veja só como é importante você sempre confiar em Deus, porque sempre o controle estará nas mãos de Deus. Olha só as palavras de Caleb, antes de Deus lhe fazer a promessa, 45 anos atrás, Caleb, ele disse assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. Veja que na fala de Caleb, ele está colocando o Senhor. Outra fala de Caleb: o Senhor é conosco, não os temais. Novamente, na fala de Caleb, ele coloca o Senhor. Por que o Senhor? Porque o controle sempre estará nas mãos do Senhor. Então, ele depende e confia unicamente no Senhor. E qual é a fala de Caleb 45 anos depois? Quando nós olhamos para Josué no capítulo 14, no versículo 11, ele diz assim, capítulo 14, versículo 12, o Senhor será comigo para os desapossar como prometeu. 45 anos depois, a fala de Caleb: o Senhor será comigo. Então o Senhor se agrada de mim, se o Senhor estiver conosco, e o Senhor será comigo. Tudo é o Senhor, tudo é Deus. Não existe controle se Deus não estiver presente. Você nunca vai controlar a situação da sua vida se o Senhor não estiver presente. Ele é o segredo para você assumir o controle. A presença do Senhor é a garantia que temos para as coisas irem bem, para tudo dar certo. Deus tem que estar presente. E se Deus está presente em nossa vida, Deus nos ajudará a assumir o controle. Assim como Deus ajudou Caleb a conquistar Hebrom. Quando Caleb chegou em Hebrom, ele encontrou os mesmos 3 gigantes. Exatamente, os mesmos 3 gigantes. Caleb encontrou lá, e a Bíblia vai dizer, no livro de Josué, no capítulo 15, e a partir do versículo 13, que Caleb expulsou os 3 gigantes de Hebrom, e assumiu o controle daquela terra. Ele expulsou os gigantes, por quê? Porque Deus lhe ajudou nisto. Porque Deus lhe capacitou nisso,
porque Caleb não tinha força própria, porque Caleb já era um senhor de 85 anos, ele por si mesmo não tinha força, mas ele declara dizendo: assim como era 45 anos atrás a minha força, a mesma força tenho eu agora. E alguém pode dizer: qual é o segredo de Caleb? Com 85 anos ser forte, tal como era 45 anos atrás. Eu te digo, é o Senhor. Se o Senhor for contigo, não te faltará forças. Se o Senhor for contigo, não te faltará graça. Se o Senhor for contigo, não te faltará ajuda. Se o Senhor for contigo, você irá assumir o controle dessa situação. Caleb não foi confiado na sua força, Caleb foi confiado na força do Senhor. E por causa da confiança que Caleb tinha em Deus, Deus renovou as suas forças. Se prepare para Deus te renovar, para você assumir o controle. Se prepare para Deus acrescentar as tuas forças para você assumir o controle. Se prepare para Deus te pôr de pé para você assumir o controle. Deus te dará o controle nas suas mãos. Deus ajudou Caleb na batalha. Deus vai ajudar você nessa situação. Deus renovou as forças de Caleb. Deus renovará as suas forças. E depois que Caleb conquistou Hebrom, eu quero encerrar dizendo que Hebrom nunca mais foi a mesma. Porque depois que Caleb assumiu o controle de Hebrom, a Bíblia vai dizer que Hebrom, ela virou uma cidade levítica. Deus deu parte de Hebrom para os levitas, e agora Hebrom se transformou numa cidade de refúgio, onde todos aqueles que precisavam de um julgamento honesto recorriam a Hebrom. Ou seja, Hebrom passou a receber pessoas para ela, passou a ajudar pessoas. Você pode estar se perguntando: para que assumir o controle? Deus te dará o controle. Por quê? Porque assumindo o controle da sua vida, a sua vida será bênção para a vida dos outros. Assumindo o controle dessa situação, essa situação será bênção para a vida dos outros. Depois que Hebrom se transforma numa cidade levítica, ela por último se transforma na sede do governo do rei Davi. Davi, quando assumiu o seu reinado por 7 anos e meio, ele governou em Hebrom. Hebrom se transformou na sede do rei. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando eu estou no controle da minha vida, não neutraliza Deus em nada. Pelo contrário, quando eu tenho o controle dentro da perfeita vontade de Deus, Deus se torna meu rei e Deus se torna o soberano da minha vida. Ele é glorificado na vida de alguém que tem o controle da situação. Você controlar a sua vida não tira Deus dela, pelo contrário, só glorifica o nome de Deus, porque as pessoas vão olhar para você e dizer: olha como ele é, olha como ela é. Glorifica a Deus através da sua vida. Por isso Deus faz questão de deixar parte do controle conosco. E eu encerro dizendo que depois que Davi, por 7 anos, governou em Hebrom, ele agora sai de Hebrom e vai para Jerusalém, terminar o resto do seu governo. E alguém pode dizer: como é que pode Davi abandonar Hebrom e ir para Jerusalém? Não é abandonar, ele apenas transferiu o lugar. Agora já não era mais Hebrom, agora era Jerusalém. Por quê? Porque isso profeticamente nos revela que quando eu controlo a minha vida para glorificar a Deus, Deus me levará para algo maior. Você consegue entender isso?
Quando você é um bom administrador da sua vida, pela graça e a direção de Deus, Deus colocará nas tuas mãos algo maior. Deus colocará algo nas tuas mãos, algo melhor, algo mais sublime, algo mais excelso. Então se prepare para coisas novas da parte de Deus. Se prepare para coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus colocará nas suas mãos, diz o Senhor, porque Ele está te dando o controle de tudo isso. Ele está renovando as suas forças, e quando essa tormenta passar, Deus te colocará algo muito maior nas suas mãos. Se você estiver preparado para receber, então assuma o controle hoje, com a graça de Deus, com a direção de Deus, e Deus te ajudará nisto. Deus te ajudará em todas estas coisas, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, quero te louvar, pela oportunidade de estar diante da sua presença. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a organizar a vida e a assumir o controle daquilo que nos é pertinente. Nós não queremos tomar o papel de Deus, não, só queremos assumir o papel que é nosso, assumir o controle que é nosso. Portanto, Deus nos capacite, nos dê direcionamento e posição para assumirmos o controle do que é nosso, e o seu nome seja glorificado em todas estas coisas, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.